E aí, vamos começar mais uma análise técnica trazida até nós pela Ford College. Com a recente conclusão do nosso documento comparativo estrutural, o famosíssimo projeto Capstone, o cenário está perfeitamente montado para a gente explorar um paradigma totalmente novo. A transição da máquina virtual da Ethereum para a da Solana levanta umas questões de engenharia gigantescas. E o nosso ponto de partida fundamental hoje é entender, bem no detalhe, por que os modelos de conta importam tanto na base de qualquer sistema descentralizado. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso roteiro arquitetônico de hoje tem 6 partes. A gente passa rápido pela introdução aos modelos de conta contra o TXO, depois, a metáfora do sistema operacional. Em seguida, entramos de vez nos detalhes, com Ethereum, o armazenamento implícito, e Solana, a alocação explícita. Fechamos tudo com as implicações práticas e a conclusão. Bora lá? Seção 1. Introdução aos modelos de conta. Pessoal, os modelos de conta são, sem exagero, o verdadeiro coração do desenvolvimento na Web3. Eles não são só um detalhezinho técnico, mas sim o paradigma central que dita absolutamente como as aplicações mantêm, gerenciam e alteram seu estado em diferentes redes. É a regra do jogo que define se uma arquitetura vai ser incrivelmente eficiente ou se vai sofrer com gargalos estruturais. Seção 2. Modelos de conta versus UTXO. Antes da gente ligar o microscópio nas particularidades do EVM e do SVM, é estritamente necessário dar um passo atrás. A gente precisa estabelecer aquela distinção básica e fundamental do mundo do gerenciamento de estado para a base ficar sólida. A nossa base histórica de comparação começa com o UTXO, ou Unspent Transaction Output. Sob essa perspectiva, o livro Razão funciona registrando saídas discretas e que não podem ser mudadas, são imutáveis. Cada transação simplesmente consome saídas que já existiam e produz novas. Trata-se de um sistema super rigoroso, onde as transações são essencialmente independentes e sem estado, baseadas estritamente nessas entradas e saídas. E é exatamente aqui que o contraste de engenharia grita aos nossos olhos. De um lado, a gente tem a natureza fluida e sem estado do UTXO. Do outro, os modelos baseados em conta, que mudam o jogo por completo. Eles trazem a capacidade de manter um estado mutável, diretamente amarrado a entidades com endereços bem específicos. E essa ligação direta entre dados que podem mudar e o endereço fixo, que afeta drasticamente as regras de concorrência nas redes mais modernas. Mas aí vem aquela dúvida natural para quem projeta essas aplicações. Saindo da teoria abstrata para a prática, como a gente consegue visualizar o impacto gigantesco dessas diferenças no comportamento real do código? Seção 3. A metáfora do sistema operacional. Sabe o que é legal aqui? A melhor forma de desenhar essa mudança na cabeça é usando uma analogia super poderosa e bem familiar para quem desenvolve, que é a gestão de arquivos em um sistema operacional. Observando por essa lente, a rede Ethereum funciona como um processo que acabou de herdar um armário mágico com um espaço infinito. Não precisa pedir permissão, é só ir jogando as coisas lá dentro sem a menor organização prévia. Por outro lado, a Solana se comporta como aquele síndico extremamente burocrático e chato. Não existe espaço mágico nenhum. Tem que declarar a criação do arquivo de forma explícita, definir o tamanho exato na planta e ainda pagar o aluguel adiantado pelo espaço no disco. Seção 4. Ethereum e o armazenamento implícito. Focando primeiro na planta baixa do ecossistema EVM, vamos destrinchar como a arquitetura lida na prática com esse conceito de armazenamento totalmente expansivo. Dentro do EVM, a conta de contrato atua como um objeto de estado de primeiríssima classe. O detalhe mais crítico desse design é que essa conta já possui, de forma implícita, uma área gigante de armazenamento. Funciona como um repositório chave-valor dinâmico e, teoricamente, sem nenhum limite. Na hora que o código roda, ninguém te obriga a alocar uma entidade separada antes de simplesmente ir lá e gravar os dados. E o comportamento desse armazenamento implícito resulta em diretrizes super claras. Ter acesso rápido a uma árvore global de estados facilita muito a vida na hora de criar contratos complexos. Afinal, as atualizações são totalmente atômicas. Só que esse conforto cobra um pedágio pesado de engenharia. A execução das transações tem que ser pessimista e feita em fila, de forma serializada. Ou seja, a capacidade de processar um monte de coisas ao mesmo tempo, em paralelo, cai drasticamente. Seção 5. Solana e alocação explícita. Agora, virando a página para um modelo completamente diferente, o foco cai em cima do rigor da máquina virtual da Solana e dessa tal de alocação explícita. Na arquitetura do SVM, criar qualquer container de dados exige passar por um processo mecânico e burocrático bem rígido.
O primeiro passo é definir e alocar o tamanho exato dos dados em bytes. O segundo passo exige nomear quem vai ser o proprietário do programa, ou seja, quem tem autoridade sobre aquela informação. E o terceiro passo é botar a mão no bolso, depositar lamperts para pagar pelo aluguel do espaço físico que vai ser ocupado. Nada ali acontece por mágica. Então, o grande divisor de águas está brilhantemente resumido nesta frase à nossa frente. Programas não carregam armazenamento implicitamente. Trata-se de um fosso arquitetônico gigantesco que separa a lógica dos dados. Os programas da Solana só guardam o código executável e eles atuam sobre as contas externas, porque elas sim são as verdadeiras detentoras da informação do Estado. Essa desconexão estrutural força uma disciplina formidável na gente. Como cada programa precisa declarar direitinho lá no início quais contas vai ler ou gravar, o motor central consegue mapear tudo de antemão aplicando bloqueios bem precisos por instrução. Qual o resultado direto disso? As transações que mexem em contas separadas, contas que não se sobrepõem, são jogadas direto para execução em paralelo, e é exatamente aqui que a capacidade de processamento atinge uma escala absurda. Seção 6. Implicações práticas e conclusão. Entender toda essa teoria pesada tem um propósito muito claro. O foco agora é juntar todas essas peças de engenharia e ver as reverberações reais na hora de projetar os nossos aplicativos descentralizados. E isso ilustra de forma fantástica as compensações de cada sistema de um jeito super limpo e imparcial. Na propriedade, o EVM vai na comodidade implícita, enquanto o SVM exige a bendita autorização explícita. Na alocação, o abismo infinito do Ethereum contrasta com os containers limitados por bytes da Solana. O modelo de concorrência opõe a robustez de uma fila sequencial contra o baita poder da execução paralela. E no aspecto do custo, a taxa dinâmica de gás entra em choque com o pagamento literal de aluguel pelo armazenamento dos dados. Adaptar a nossa mente a esse novo paradigma exige um certo treino. O primeiro hábito mental inegociável que deve ser forjado assim que migramos da Ethereum para a Solana gira em torno dessa exata pergunta. Quem é que possui estes dados e, além disso, quem precisa ser incluído na transação para ter autorização de mexer neles de forma segura e previsível? O segundo hábito mental constrói a ponte definitiva entre os dois mundos. A gente precisa adotar a tradução proativa. A tarefa deixa de ser apenas sobre armazenar chaves e valores infinitos em um buraco negro e passa a ser sobre desenhar todo o ciclo de vida dessas contas, desde a primeira alocação na rede, inicializando os acessos com cuidado até, se for o caso, o encerramento seguro delas. E toda essa nova forma de pensar vira um baita checklist prático de engenharia. Aplicações que usam dicionários gigantes na Ethereum agora vão precisar de um particionamento metódico em várias contas na Solana. Requer também um planejamento financeiro interno para saber quem é o responsável por pagar o aluguel dessa infraestrutura. E claro, tudo isso coroa na necessidade de criar fronteiras de software extremamente bem definidas, garantindo que o controle operacional seja o mais seguro possível. Então, o grande desafio intelectual que fica para a nossa reflexão de encerramento é exatamente esse. Como as nossas fundações de desenvolvimento vão suportar o impacto quando aquele conforto do armazenamento infinito simplesmente deixar de existir? Fica essa provocação maravilhosa para guiar nossos próximos passos explorando os primitivos fundamentais. E olha, para dominar tudo isso de verdade e explorar um universo gigantesco de conhecimentos avançados sobre a Web3, o caminho é direto. Acessem o site forge.college. A gente aprofunda muito as raízes de conhecimento por lá. Foi excelente mergulhar nisso hoje com todo mundo e até a próxima análise.